boa tarde, boa noite. Somos o Polêmica do Nosso Tempo. Eu sou Marco Rodrigues. Eu sou o Ted Meira. E hoje o tema é... Antes de começar o programa, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, clicando no sininho. E o tema de hoje é... Está vendo. O que nós vamos analisar hoje chama-se dois pesos e duas medidas. Lembrando que o objetivo aqui é desenvolver uma reflexão cujo objetivo é de você questionar tudo o que está acontecendo. Questionar no sentido de pensar, será que isso está acontecendo faz sentido ou não? É muito fácil a gente verificar com o desenvolvimento atual, porque são muitas falas que não têm sentido algum. Então vamos começar com o último caso, que é do Walter Delgatti, que falou sobre a questão dos hackers. E eu sei que você pesquisou algumas questões relacionadas a isso, bem interessante, que é de modo a trazer muitas reflexões para as pessoas pensarem nesse sentido. A primeira questão que eu vou colocar, e aí você responde, é: será que podemos falar que Walter Delgatti é um hacker, ou isso que está acontecendo é um bode expiatório para formar opinião pública e dizer que resolvemos o caso? Lembrando que existe um portal chamado Duplo Expresso, que eles defendem a tese de que isso que a Polícia Federal fez como apreensão desse hacker, eles dizem que isso é mentira, que isso é uma forma de fazer a opinião pública acreditar no atual governo e que está fazendo algumas medidas contra esses hackers que estão tentando hackear a República, vamos dizer assim. No caso do Walter Delgatti, o que acontece, né? Tem o Intercept, né? Que, assim, colocou a público todo esse problema ocasionado referente ao Vaza Jato, né? Sim. Então, assim, eu levo esse questionamento porque em pouco tempo que essas questões do Lava Jato foram expostas à mídia, principalmente pelo Greenwald, teve uma enorme repercussão. Eu analiso da seguinte maneira: o governo atual, eles estão tirando todo o crédito, tirando crédito do repórter do Greenwald devido a esses problemas, né? Greenwald, ele é casado com um deputado, ele é homossexual, assumido, casado com um deputado PSOL. Ele é do PSOL. Eu não me recordo o nome dele, eu vou pesquisar e depois eu traço. O grande ponto disso, que eu levanto esse questionamento, é sobre a generalização do termo hacker. Então, assim, se você for ver, se você pesquisar sobre hacker, ele significa fuçar. Então, o hacker em si, ele é uma pessoa curiosa. Ele vai correr atrás de informação, ele vai pesquisar, ele vai invadir. E assim, o hacker, ele se move pela curiosidade. Então, primeira coisa, antes de classificar, generalizar todo mundo como hacker, então, assim, a gente deve levantar um determinado questionamento, porque, assim, os hackers são divididos em algumas categorias. Não se pode chamar esse cyberataque contra o Dalton Dallagnol de um ataque hacker, mas sim um cyberataque causado por crackers. Então aí você explica essa diferença para as pessoas, de modo a elas entenderem e refletir sobre a tese que estamos tentando mostrar hoje, que é o quê? Que tudo isso que está acontecendo é um bode expiatório de modo a formar opinião pública e acreditar que o que está sendo resolvido, de fato, foi resolvido. Mas, na verdade, não. Há uma confusão muito grande aí. Não, na verdade, o que acontece? Eles querem tirar o crédito do Intercept, que teve de forma, assim, anônima da fonte que revelou esse esquema de vaza-jato sobre a influência do Moro no processo da prisão do Lula mesmo. Sim. Então, assim, nesse caso, foi muito rápido a prisão desse Dalton Dallagnol.
Eu levanto esse questionamento porque Só os hackers, eles são que nem sombras na internet. Aham. Assim, você não sabe da onde vem esse ataque. Então, assim, na verdade, o termo correto não é hacker, é cracker. E qual que é a diferença? A Entre diferença um de e o um hacker, ele é movido pela curiosidade. Ele chega num hacker, ele assim, ele tá num nível tão superior, referente ao conhecimento de informática e tal, só que assim, ele trabalha da seguinte maneira. Ele tá lá na curiosidade, ele vai lá, vê uma brecha no seu site ou então no servidor, ele vai lá, contacta o administrador e avisa, tal, tem problema em tal porta, beleza. Ele vai lá e resolve. Já o cracker não. O cracker, ele é um hacker só que de má índole. Ele se aproveita das informações, da brecha daquilo e utiliza de forma pessoal para tirar bom proveito daquilo. Assim, por exemplo, eu vou lá, vejo que aquela porta é aberta, eu entro, pego o que tem lá dentro que é de interessante para mim e depois saio fora. Então, assim, eu vou tirar toda essa vantagem. Então, assim, os hackers têm aquela denominação white hat, que são os chapéus brancos, grey hats, e o black hat. O black hat são hackers que agem sem um pingo de ética. Então, assim, tudo a favor e a critério deles. Eles assim, para eles não tem política de, digamos assim, ética. Eles não têm ética na hora de agir. E no caso desse cidadão que foi preso, O Walter será que tem alguma classificação que podemos dizer aqui? Que nível ele se classifica assim, ou não tem classificação nenhuma? Não, os hackers, eles têm um nível. Você pega assim, eu vou pincelar, eu não vou me aprofundar nisso, né? Mas os hackers, assim, eles têm praticamente como se fosse, digamos, num jogo de videogame levels. Então, assim, nos chapéus brancos, que são os hackers, que o pessoal denomina do bem, né? Eles são, tem assim a denominação noob, que é aquela pessoa que pega apostila, vai estudando de noite, de madrugada. Noob não é aquele noob que fala pra todo mundo, seu noob, é outra coisa isso aí, né? E assim, eles vão estudando. E nos crackers tem os lammers. Eles se acham, assim, pessoas com nível de conhecimento de informática abrangente, que eles utilizam de uma interface feita por um black hat ou por um cracker e usufruem disso para tirar proveito das coisas. É o caso ou então script kids, que assim, eles conseguem causar um determinado alvoroço, eles conseguem assim fazer alguns golpes, mas assim, devido à inexperiência e à falta de conhecimento, eles acabam sendo presos por causa desses golpes. Assim, um caso muito assim, que repercutiu há muito tempo é o Kevin Mitnick. Ele, nos anos 90, ele foi o maior hacker da década. Então, ele aplicou vários golpes. E ele foi preso por o Shinomura. Não me engano, não me recordo o nome do sobrenome, mas eu sei que era um japonês chamado Shinomura. Então, assim, eles conseguiram localizar o IP, conseguiram localizar o Kevin Mitnick e prenderam. E o Kevin Mitnick, dessa leva, ele é um hacker muito famoso, tem livros sobre ele, como chamado A Arte de Enganar, A Minha Vida como um Fantasma do Sistema, e outro livro eu não me recordo, mas tem um filme chamado Hackers 2, Operação Takedown, onde conta a trajetória do Kevin Mitnick, como ele foi preso, como ele aplicou os golpes. E assim, eu pego por esses casos que aconteceram de hackers nos Estados Unidos, que levaram muito tempo a ser presos. E assim, tem um tal de Vladimir Levin, ele fez um ataque cracker, para falar a verdade, um ataque cracker no banco Citibank, junto com um grupo, e eles faturaram em cima disso 30 milhões de dólares. E esse Vladimir Levin nunca foi localizado, ele é um fantasma na internet. Então deixa eu só entender. Você está querendo dizer que esse Walter Delgatti a gente não consegue fazer uma classificação? Não, ele tem uma classificação. Qual seria a classificação dele seria Lammer ou então Script Kit. Lammer, segundo os crackers, ele é uma pessoa assim sem experiência. Um iniciante. Ele é um iniciante, só que de uma maneira grosseira.
Então aqui, ó, para voltar no objetivo lá aqui já deu essa pincelada que ele fez. Assim, no caso assim do Intercept, devido às informações, o cyberataque que aconteceu com os dados do Dalton Dallagnol, o pessoal fala que é um ataque hacker, mas o termo correto é um cyberataque. Você viu como a questão é complexa. Existem várias complexidades, mas quem também quiser se aprofundar nessa questão pode ir lá no canal que eu indico chamado Duplo Expresso, que é do Romulus Maia, mora na Suíça, e lá ele deixa de maneira bem clara que o que está acontecendo é uma mera perfumaria, vamos dizer assim, onde no qual o objetivo é apenas desorientar a opinião pública. A outra questão que podemos colocar aqui é assim, será que o que está acontecendo atualmente, que são vários fatos, não dá para a gente também tentar analisá-los tudo, porque na medida em que eles vão acontecendo de maneira tão rápida, parece que as portas do hospício elas foram abertas e as pessoas saíram correndo e foram governar. Mas é assim, será que seria o fim daquela tese que a gente defende, que é dos arquitetos do golpe? Arquitetos do golpe em qual sentido? Aquelas pessoas que organizaram a derrubada iniciada por Dilma Rousseff, prisão do Lula e os três poderes envolvidos. Isso tem que ficar bem claro. O legislativo, o judiciário, que nem precisa falar porque no dia a dia a gente está vendo as ações do judiciário, e o próprio executivo como vice da Dilma Rousseff, que é o Michel Temer. Será que seria o início do fim? Eu creio que não, e eu acho que você também. Por quê? O que está acontecendo são esses vazamentos, mas de maneira geral existe uma cortina de ferro que está difícil de ser aberta e eles estão se protegendo de toda ação contra este governo. E é por isso que a gente analisa nesse sentido, que a gente vai vendo, na medida que vai passando o tempo, uma radicalização do discurso, no sentido que é assim, se vocês não concordam com minhas ações, é melhor procurar outro lugar para trabalhar. Hoje mesmo nós tivemos uma notícia, hoje é dia 2 de agosto de 2019, o presidente do INPE, né, foi demitido por não estar de acordo com o presidente, porque existe os dados estatísticos sobre o desmatamento. Então, isso é uma medida bem clara que mostra, se você não concorda, é melhor ir embora. Então, nós temos essa questão e temos uma outra envolvida toda nessa questão dos hackers, que é assim. A quem interessa a queda do Sérgio Moro? Se a gente for analisar, a queda do próprio Sérgio Moro interessa ao próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Por quê? Se analisarmos a conjuntura atual, Sérgio Moro nem iniciou a carreira e já se autodeclarou para 2022. O presidente Exatamente. A presidência de 2022. Exato. Então ele seria o quê? Um adversário direto para o Jair Bolsonaro. E toda essa queda, todos esses desvios, toda essa desmoralização por parte do judiciário brasileiro, apesar que, como eles estão extremamente organizados, pode ser que haja uma pressão da sociedade civil, que é a única maneira de fazer a derrubada. Porque se for fazer pela via institucional, isso é um grande erro, que é inclusive um grande erro que o próprio PT cometeu. Existe uma alegoria que a gente pode fazer, que é assim, você acreditar no judiciário para tomar medidas a favor daquilo que eles derrubaram, é a mesma coisa, por exemplo, você me roubar e depois eu falar, me devolve o presente que você me roubou. Então é uma ingenuidade muito grande. Então, o fortalecimento da organização social ela tem que vir fora da institucionalidade, mas também pressionando a institucionalidade, ou seja, ela tem que iniciar por fora, pelas organizações da sociedade civil. Então, voltando, o interesse do Jair Bolsonaro é direto nessa derrubada do Sérgio Moro, e os dois pesos e duas medidas entram aonde aí? Analisamos o caso do Lula, voltando lá. É o maior processo rápido da história. Eu queria ter um julgamento, processo rápido desse jeito para atropelar as fases e resolver de maneira ligeira a situação no qual a gente passa. Para a maior parte do cidadão brasileiro não é assim. Só
foi para ele, a gente sabe que foi por conta de um objetivo central, que é retirá-lo do jogo eleitoral, e essa elite que está governando permanecer não somente durante 4 anos, permanecer durante muitos anos e eliminar a própria esquerda do cenário político. Não é nem eliminar, é banir de vez mesmo, porque o próprio discurso é esse, é banir esses vermelhos e sumir. Outro caso que eu coloco assim, como um contraponto e outro peso e moeda foi o ministro Abraham Weintraub, né, numa entrevista para o programa Morning Show, onde ele fala barbaridades sobre Paulo Freire, que é o patrônomo da educação brasileira, reconhecido lá fora, mundialmente. Foi estudado pelo professor Peter McLaren, canadense, que é bem conceituado em questões de educação e pesquisas. Você pode ver lá na Finlândia, ele é estudado, tem o Instituto Paulo Freire na Finlândia, na Espanha, na Alemanha. Se eu não me engano, nos Estados Unidos também tem. E nas principais universidades ele é estudado, como a Universidade de Harvard, Stanford, Yale. E puxando um gancho do tema anterior, Paulo Freire nunca foi aplicado no Brasil, o método dele nunca foi aplicado. E o Abraham, ele jocosamente satiriza as obras de Paulo Freire. Então, mas isso aí é um ponto interessante em ser analisado, porque, como a gente já disse, o objetivo aqui é desenvolver reflexão. Por que há essa tática da desmoralização? A desmoralização fica evidente no discurso, tanto dele como da Damares ou do Bolsonaro, que é o despreparo e o desconhecimento sobre determinados assuntos dos quais eles tentam discutir ou debater. Quando fala-se do Paulo Freire que ele é feio de doer, citou isso, feio de doer. Não importa a beleza, o que importa é o quê? A obra que ele fez. Então, como você não tem um argumento necessário para derrubar a tese da qual ele defende, então você parte para a ofensa. E isso é um jogo mais objetivo que a gente está vendo acontecer atualmente, que é o quê? Ao invés de fazer argumentação com qualificação, com dados, e você mostrar para a pessoa por A mais B que ela está errada, eu ofendo, não discuto e simplesmente elimino essa pessoa do cenário do debate, que é o que está acontecendo. Outro fato também que interessante para ficar de maneira evidente isso é a Comissão da Verdade. Nós sabemos que a Comissão da Verdade, o objetivo dela é analisar e verificar todos os fatos que aconteceram durante a ditadura militar. E esse governo atual reitera que nunca houve ditadura militar nesse país. Nós temos estudos históricos, filosóficos, científicos, sociológicos que mostram e provam de maneira lógica, por A mais B, por via de documentos, que houve sim. Um fato que a gente precisa falar e mostrar são os atos institucionais. Ou, por exemplo, mostrar, que eu até comecei a desenvolver na minha tese de doutorado, que é um tema sobre a educação moral e cívica. O que foi a educação moral e cívica naquela época? O objetivo, segundo eles, era para desenvolver valores democráticos. Que valores democráticos são esses que você faz um ato institucional número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, cujo objetivo central é a censura e a eliminação daqueles que não concordam com a ideia que você põe de governo, de sociedade, de educação, etc. E tal. Então, não é um valor democrático. Democracia, os antagônicos se discutem, muitas vezes se desencontram, outras vezes eles podem até entrar no denominador comum. Então, é essa a estratégia que eles desenvolvem, a estratégia de não do debate, mas da eliminação, do xingamento, da difusão do ódio, da raiva, que é o que acontece. E aí as duas medidas e os dois pesos entram aonde? Eles analisam do ponto de vista deles, colocam essa verdade, como nós falamos no vídeo anterior, que é a pós-verdade, a seleção afetiva dos fatos. E as pessoas acabam comprando esse discurso, acreditando que é verdadeiro, só que aquilo é falso. Olha só que loucura. Por isso que muitos analistas falam que as portas
de vários hospícios foram abertas e muitos loucos que saíram foram sentar nas cadeiras de governadores, gestores, etc. e tal. Que nem no caso do Bolsonaro indicar o próprio filho para um cargo grande, como embaixador dos Estados Unidos. E a gente pode analisar também. Eu posso indicar também o vídeo do professor Leandro Carnal, que falou justamente sobre isso. O tema do vídeo dele é nepotismo. E lá ele deixa bem claro, o nepotismo é algo que lembra o Brasil dos tempos dos coronéis, o Brasil antigo, aonde o objetivo não é a impessoalidade, a imparcialidade e a moralidade sobre a coisa pública. É justamente o contrário. É a parcialidade, é a imoralidade do bem público que trata como se fosse um bem privado. Então, isso que está acontecendo, essa indicação que está prevista na Constituição, que é nepotismo, lá diz de maneira clara o que é nepotismo e por que é proibido. Eles simplesmente pisam na Constituição, assim como no processo do Lula e vários outros processos que aconteceram. Por que eu reitero sempre o processo do Lula? Porque foi o processo onde fez o divisor das águas nas eleições e possibilitou a entrada do governo atual. Então, a tese é a arquitetura do golpe? Sim, porque retiraram todos os principais da cena política, uma presidenta eleita democraticamente, retirou um ex-presidente sem provas e os vídeos do Intercept, os áudios, tudo o que está acontecendo mostra de maneira clara como o senhor Deltan Dallagnol agiu pelas sombras, como o Sérgio Moro agiu pelas sombras, e eles reconhecem que tudo isso que está acontecendo, esses vídeos vazados, são verdadeiros, e se eles são verdadeiros e vale para interesse público, por que não apareceu para todo mundo ainda? Por que ainda a gente não viu? Se aparecer, certamente vai deixar de maneira bem clara essa arquitetura toda que houve desse golpe para a manutenção do governo atual. Porque não falo do governo o governo, eu falo na concepção no sentido de promover as reformas, de reordenar a economia no sentido do qual essas pessoas por trás, que são empresários, o mercado financeiro quer, e principalmente os Estados Unidos da América. Isso é o reordenamento da política e o realinhamento, deixando de lado aquele estado de bem-estar social do qual o governo anterior fez e retirando tudo aquilo que foi conquista social e colocando sob a justificativa de algo chamado por meritocracia. Deu para entender? Deu. Então, tudo o que anda acontecendo é um verdadeiro jogo ideológico, cujo objetivo é promover esses dois pesos, essas duas medidas, e de maneira bem clara como é que fica isso. Por mais que apareçam as provas que estão por aí, o Intercept fez a parceria com a revista Veja, mas com a Folha de São Paulo, o que o judiciário fez até agora? Assim, pelas provas do Intercept, o Sérgio Moro e toda a equipe do governo está desmoralizando o trabalho do Greenwald, que é um jornalista muito conceituado. Ele ganhou o prêmio Pulitzer devido ao documentário do John Snowden, do vazamento das informações de espionagem dos Estados Unidos. E o Green, ele está no Brasil, né? Ele está no Brasil. Então, assim, eu analiso o Greenwald, ele é tudo aquilo que o Bolsonaro abomina. Sim, é mesmo. Não, então você mostra, explicita isso de maneira bem clara. Pensa, o Green, ele é homossexual, ele é casado com um deputado do PSOL, é repórter, o Bolsonaro não gosta de repórter investigativo. Isso. Que é uma forma bem clara. Então, assim, você pega um trabalho de um profissional sério, que tem diversos prêmios renovados, e você vê, assim, a própria mídia brasileira e o governo que tentando desmoralizar o trabalho desse excelente profissional. Entendi.
Então, eu separei algumas questões aqui. Só queria colocar um adendo, né? Coloca. Referente. Que nem no caso do Walter Delgado. Normalmente, os hackers, quando eles fazem um ataque, hacker, cracker, os freakings, que normalmente são hackers que utilizam de telefonia. O próprio Steve Wozniak, que é cofundador da Apple, utilizava disso, era um freaker. Então, assim, voltando a isso, eles utilizam de um termo chamado engenharia social. Explica pra gente o que é essa engenharia social para as pessoas entenderem. Engenharia social é isso, é a manipulação psicológica da vítima, onde o indivíduo, o cracker, ou freaker, ou qualquer denominação, ele retira as informações de proveito próprio, onde ele se aproveita disso. Pergunta: será que o que está acontecendo atualmente seria fruto de uma engenharia social? Então, cabe a pensar sobre isso. Caminhando já para o fim, eu separei uma anotação aqui interessante que é para desenvolver a finalização da reflexão, que é assim. Eu vou fazer uma leitura que fica mais clara. Quem acredita na justiça brasileira não entendeu que as instituições estão corrompidas e envolvidas nos casos atuais sobre a arquitetura do golpe. Por que reitero sempre essa questão da arquitetura do golpe? Porque a derrubada do governo de esquerda, cujo objetivo era a implementação de um estado de bem-estar social, deixando de maneira bem clara, o estado de bem-estar social é um estado que tenta, como foi esse governo anterior, o governo Dilma e do Lula, não mexer muito nos interesses dos ricos, que foi errado, deveria mexer, mas também retirar um pouco desses ricos e trazer uns benefícios sociais à população. Você tenta fazer uma política de conciliação de classes, vamos dizer assim, que a esquerda radical ela vai não gostar muito desse andamento das políticas que o Lula fez, e eles acusam o próprio presidente da República de, ao fazer essa política de conciliação, ser um dos motivos pelos quais essa elite resolveu tomar aquele restinho que foi entregue para os pobres, tomar de volta e assumir o poder e colocar aquilo que eles acham correto, que é o quê? É o neoliberalismo, a privatização total sobre as coisas, a implementação sobre privatização sobre todas as coisas e a individualização das ações de cada pessoa, sem mencionar em questões sociais. Educação, saúde, cultura, tudo isso dependerá se você terá a competência de alcançar ou não. Não será mais oferecida essa questão de bolsas, tudo, de um Estado protetor sobre os menos favorecidos. Então, a gente está percebendo que há um realinhamento já acontecendo, que na verdade já mudou esse realinhamento, que a gente chama da segunda etapa do golpe. Então, primeiro derrubou o governo anterior, depois você implementa as reformas de interesse dessa classe e depois você mantém esse projeto de que forma? Elegendo futuros e posteriores governadores nessa mesma linhagem. Então, o próximo futuro governador assim, que pleiteia a presidência é Joãozinho Doriana. Né? O Joãozinho Doriana, que aliás fez só para a gente dar um pouquinho de risada, o dia de oração aos políticos. Então, se você acredita no nosso governador atual, faça uma oração para quem sabe ele mudar um pouco a concepção política dele. Vamos encaminhar para o final e fazer algumas indicações ou tem alguma coisa a acrescentar? Não, o que eu tenho a acrescentar, eu tenho indicação de um filme. Qual que é esse filme? Operação Takedown. A caçada, né? É Hackers Operação Takedown, que conta a história de Kevin Mitnick. E o livro dele, que é A Arte de Enganar, onde você vai ter noções da engenharia social. Fica bem claro que essa questão de engenharia social da qual o Ted Meira falou, que é a manipulação psicológica sobre a vítima. Filosoficamente, a gente pode chamar isso de... Eu vou me apoiar num filósofo russo chamado Mikhail Bakhtin, que é a ideia de refração. O que é isso? É você distorcer a realidade
E aquilo que é falso pode ser verdadeiro, e o verdadeiro pode ser falso e vice-versa. É por isso que andam tantos fatos acontecendo no dia a dia, e você deve ter a sensação de que uma confusão. Nossa, será que é verdade isso está acontecendo? Eu não estou acreditando no que ele disse isso, mas é justamente isso. Não é porque ele é tão burro assim, mas porque existe um jogo proposital ali nessas ações. Para finalizar, eu trouxe uma indicação cultural, que é um livro do Jô Soares chamado Assassinatos na Academia Brasileira de Letras. É esse livro aqui. Ó. Por que eu trouxe esse livro? Jô Soares além de dramaturgo, comediante, é um excelente escritor, e esse livro ele vai descrever de maneira romanceada o Rio de Janeiro da passagem do século XIX para o século XX, onde ali a gente começa a entender determinados acontecimentos históricos, que o Jô fez toda uma pesquisa científica para escrever, não foi algo que ele tirou da cabeça dele, e ele vai contar que determinados acadêmicos começam a morrer de maneira inesperada e ocorre uma investigação dentro desse Rio de Janeiro sobre quem foi que matou esses acadêmicos. Tá? Então essa é a dica cultural de hoje, Jô Soares, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras. E a dica do Fred Meira sobre o filme. Hackers 2, Operação Takedown. E para finalizar, a gente não se esqueça de se inscrever no canal para receber as próximas notificações. Deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Isso aí. E até a próxima.